Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Engenheira Alexandra Reis e o Sr. Dr. Pedro Melo, bem como os demais presentes. O Sr. Administrador Financeiro da TAP, Dr. Gonçalo Pires, afirmou na CPI que no final de 2020 a TAP tinha uma provisão para indenizações de 93 milhões de euros e que em 2021 era de 37 milhões, sendo que estes montantes seriam para saídas previstas e extraordinárias. Disse também que o meio milhão de euros pagos à Sra. Engenheira Alexandra Reis tinha cabimento orçamental dentro das contas da companhia e que, à data do pagamento, a TAP tinha 2,3 milhões de euros para indemnizações não previstas e que, por esse facto, competia à tesouraria da empresa aprovar esta despesa. Isto justifica, segundo o Sr. CFO, que por isso e porque o ficheiro estava encriptado e não obstante o Dr. Gonçalo Pires ter assinado a transferência bancária para a sua conta, não tinha tido conhecimento do pagamento da sua indenização. As questões que lhe coloco, e até porque também assumi a função de CFO na companhia, são: não há limite individual para cada indenização, isto é, se houver uma indemnização de 1,5 milhões de euros, 1,5 milhão, menor que os 2,3, o pagamento pode ser assinado pela administração da empresa nas mesmas condições? Se há limite temporal para cada indemnização, qual é, em valor e em horizonte temporal? Que mecanismos de controle interno existem na empresa para verificar que dentro do dito orçamentado e do cabimento orçamental não existem abusos para indenizações ou outros processos de compras? Outras duas questões. Na sua altura, como CFO da companhia, teria feito as coisas da mesma forma? Questiono eu. Sabemos que o Sr. CFO preparava notas para o Sr. Primeiro-Ministro. Também o fazia quando esteve nessa mesma função? Muito obrigada. Relativamente à Sra. Deputada Patrícia Dantas, relativamente às provisões nas contas de 2020 de 93 milhões de euros, certo? Para os custos de reestruturação. Sim, essa provisão foi feita considerando todas as saídas que estavam previstas para realizar no ano de 2021. E foi por isso que foram registadas naquelas contas. Sobre as outras provisões que mencionou, foram registadas numa altura em que eu já não estava na empresa. A apresentação de resultados de 2022, das contas de 2021 aconteceu numa data posterior à minha saída. Por isso eu não tenho informação, não tenho o detalhe sobre os números que referiu. Colocou-me uma questão sobre os limites individuais à indemnização, às indemnizações, certo? A TAP tem uma delegação de competências para áreas de recursos humanos, para áreas de compras. Eu não tenho totalmente presente, neste momento, o detalhe da delegação de competências no que diz respeito às saídas de colaboradores e saídas com algum tipo de compensação. Recordo-me que teriam que ser sempre articuladas entre dois administradores da empresa. E depois o que existe é uma delegação de competências que tem patamares de acordo com os montantes de despesa em que vão ser incorridos. Por isso, relativamente aos valores das indemnizações, naturalmente que eles teriam sempre que ter a aprovação do administrador ou que tem a responsabilidade da área onde estaria aquele colaborador, não é? Por exemplo, e o administrador com o pelour dos recursos humanos. Segundo me recordo, mas eu penso que é melhor solicitarem o detalhe desta informação, porque estou a falar de memória e não quero de forma alguma induzir os senhores deputados, de alguma forma, em erro.
se há limite temporal para as indemnizações. O que foi definido no programa de saídas do primeiro semestre de 2021 é que os colaboradores, acordando o valor da sua compensação de saída, não é, pela sua saída da empresa, foram definidos, penso que um prazo de 3 anos para que o pagamento da indemnização fosse feito. Ou seja, a indemnização era de 100 mil euros e era paga em 3 tranches ao longo de 3 anos. Isto foi pensado e definido assim na altura, porque a situação de liquidez da empresa em 2021 era muito, muito frágil e foi uma forma de diferir no tempo estes pagamentos. Perguntou-me também se eu preparava notas, se alguma vez preparei notas para o Sr. Primeiro-Ministro. Não. Não me recordo alguma vez ter preparado nenhuma nota para nenhum membro do Governo. Naturalmente, tínhamos os nossos deveres de reporte, os canais normais, formação da empresa, mas tratava-se do reporte normal da empresa às tutelas. Sr. Presidente, só para recolocar aqui 2 questões que não foram respondidas, que é se efetivamente, como CFO ou na administração da TAP, se havia possibilidade, enquanto a Sra. Engenheira esteve nessas funções na companhia, de ser processada uma indemnização, por exemplo, de 1,5 milhão, de um valor menor do que aquele que estava orçamentado para indemnizações não previstas, de ser, no fundo, feito o pagamento sem que o administrador responsável tivesse tido conhecimento do mesmo. E que mecanismos de controle interno existem para verificar que dentro do orçamentado e do cabimentado não existem abusos, no fundo, na delegação de funções. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sim. Sra. Engenheira, portanto, a questão tem a ver um pouco com um tema que eu há pouco me pareceu que eventualmente vale a pena pedir. Eu não tenho a certeza se a Comissão o tem e presumo que não, e portanto eu até faço a proposta que se peça, que é as delegações de competência que existam precisamente para estas situações, que penso que nos ajudará a responder a esta questão, que aliás é uma questão que já foi falada de outras vezes. Ou seja, sobre a situação de uma indemnização de 1,5 milhão, quem é que tem competência para isso, se a Sra. Engenheira tem isso presente nesta questão. E a outra tem precisamente a ver com esta questão dos mecanismos de controle interno, ou seja, na existência de normas de controle interno, de auditoria que existam dentro da TAP para esta questão, se a Sra. Engenheira nos pode ajudar a dar-nos resposta a estas questões. Faz favor, Sra. Engenheira. Relativamente à delegação de competências, a delegação de competências, tanto quanto me recordo, ou pelo menos até à data em que eu estive na empresa e segundo me recordo, não é? Sempre sujeita a uma leitura agora, a delegação de competências prevê que para um conjunto de atos existam sempre 2 administradores. E por isso, esse é já à partida, apesar de não ser um mecanismo de controlo, mas a delegação de competências é per si, é uma ferramenta de gestão da empresa e deve ser cumprida, é a lei, não é? É uma das leis, uma das regras que existem dentro da empresa e, por isso, qualquer infração à delegação de competências, naturalmente, por qualquer trabalhador, por qualquer diretor da empresa, tem que ser analisada e pode ser, dependendo da infração, pode ser sancionada, naturalmente. Por isso, a delegação de competências tem 2 vertentes. Por um lado, a exigência de que existam sempre 2 administradores com responsabilidades diferentes, segundo me recordo, que aprovem determinados atos, e depois tem patamares de despesa. Uma despesa acima de 500 mil euros, de acordo com a minha memória, reportando-me à data em que eu estava na empresa, é sempre da competência da Comissão Executiva, ou seja, a Comissão Executiva acima de 500 mil euros tem sempre, abaixo de
uma decisão terá sempre de ser tomada pela Comissão Executiva. Relativamente aos patamares para o Conselho de Administração, não lhe consigo precisar, porque tendo em consideração a natureza da despesa na empresa, eu penso que haveriam patamares diferentes para naturezas de despesa diferentes. Por exemplo, qualquer contrato de combustível na empresa tem tipicamente milhões de euros, mas são contratos relativamente normais e, por isso, alguma da delegação de competências da Comissão Executiva para o Conselho de Administração tem também em consideração a natureza da despesa. Por isso, só uma leitura na data atual da delegação de competências é que permite essa avaliação. Relativamente aos mecanismos de controle da empresa, existem vários. De controle orçamental, existe ou existia na altura, e acredito que se mantenha, e eu penso até que na semana passada o Sr. CFO terá dado nota disso, existe uma área de planeamento e controle de gestão que numa base muito regular avalia, analisa a despesa da empresa, a natureza da despesa da empresa, o cabimento orçamental de cada rúbrica de despesa na empresa. A par disso, existe também para alguns tipos de atos, mecanismos que garantem que nenhuma área sozinha tem capacidade para decidir per si. Dou o exemplo da área de compras. Quem especifica a necessidade que é preciso comprar é uma unidade de negócio. Quem compra é a área de compras e quem paga é a tesouraria. Isto é uma segregação de responsabilidades exatamente para garantir que a empresa tem mecanismos de controlo adequados. Para além disso, a empresa tem ainda um gabinete de auditoria interna, não é? Que tem um plano de auditorias aprovado pelo Conselho de Administração e que vai executando essas auditorias ao longo do ano para identificar oportunidades de melhoria e o cumprimento das regras da empresa. Obrigado, Sra. Engenheira. Sra. Engenheira, eu penso, independentemente dos Srs. Deputados colocarem alguma questão precisa isto, só sobre o seguinte: 500 mil euros, quando falou na questão da delegação de competências dos 500 mil euros, é mais de 500 mil euros, inclusive é 500 mil euros ou não? Ou seja, é até 500 mil ou é de 500 mil para cima? Acima de 500 mil, de 500 inclusive, mil para cima, eu penso que é inclusive. Isto já é precisa da assinatura de 2. É assim? Não. Foi assim? É o que eu percebi? Não. Precisa da aprovação da Comissão Executiva. Da Comissão Executiva. A sociedade obriga-se sempre, não é, por 2 administradores ou por um procurador nomeado com poderes para o efeito.